Eu tenho Covid. E agora? O que que eu faço? Qual é a primeira dúvida que, pelo que você tem percebido, se passa na cabeça das pessoas que testam positivo? Positivo, né? A gente sabe que a gente está no meio agora da pandemia, então, assim, os hospitais todos lotados, instalou um pânico geral. E quando você testa positivo, a primeira coisa que você pensa é: vou morrer, né? O que você tem que fazer? Se acalmar. Então, é o que eu falo. Agora e agora? Diagnóstico de Covid, o que eu faço? Calma, procura uma unidade de saúde para receber uma orientação, para você ver se você tem algum sinal de gravidade, para você começar um tratamento. Existe uma faixa etária que tem comorbidades, um grupo de risco que tem uma tendência a evoluir um pouquinho pior, e esse grupo tem que ser acompanhado de perto. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é calma. É muito importante a pessoa tentar descobrir o seu dia um. Eu não sei se o termo técnico é esse, né? Primeiro de tudo, qual é o melhor período para fazer o exame? Essa questão da gente identificar bem o primeiro dia, o D1, ela é muito importante, porque a contagem inicia a partir daí. E uma coisa que eu sempre oriento é em relação a esse primeiro sintoma. Por exemplo, eu tive uma dor na coluna no dia X. Aí teve essa dor, ficou 4, 5 dias sem dor. No quinto dia começou uma coriza. O teu D1 não é aquele dia da dor na coluna, porque você pode ter feito um esforço, pode ter tido algum outro fator que precipitou aquela dor. Então, a gente conta o D1 a partir do primeiro sintoma, que a partir dele, nos outros dias, você também está tendo sintoma. O que é padronizado? O melhor exame é o PCR, que é aquele do suave nasal. O ideal é que ele seja feito nos primeiros sintomas, então até a primeira semana. Ele é o mais fidedigno para os primeiros sintomas. O teste rápido, ele não é indicado nesse momento, aquele de dedinho que a gente encontra na farmácia, encontra na maioria dos lugares, porque ele dá muito falso negativo. Então, nos primeiros sintomas da primeira semana, você teve hoje, a recomendação é essa. Qualquer quadro gripal, você já tem que pesquisar o coronavírus, já tem que pesquisar a Covid. Se tiver na primeira semana de sintomas, você vai fazer o PCR. Vamos seguindo aqui. Identifiquei meus sintomas, estou na primeira semana, fiz o teste deu positivo, comecei a tomar ali a medicação porque procurei atendimento, procurei um médico, enfim, que me orientou. É comum piorar? É uma gripe que ela é insistente, vamos dizer assim? Existe lá pelo 10º dia é quando costuma piorar? Isso é uma coisa que eu explico sempre, porque o que acontece? Na primeira semana, normalmente os primeiros 7 dias é um quadro leve, um quadro viral, então você tem uma coriza, uma dor no corpo, um cansaço, muito similar a uma gripe. A partir do 8º, 9º dia, a gente começa a ter uma piora desse quadro, mesmo você fazendo uso da medicação. Então, 10º dia até o 15º dia é o pico de citocinas. Então, esse é o pico da resposta inflamatória. É quando você vai ter mesmo uma piora. Então, é normal. Mesmo você fazendo a medicação, mesmo você acompanhando, essa piora ela é esperada. Então, é importante saber que vai ter essa piora para a gente não se desesperar. Em vez de achar assim, o decorrer dos dias, em vez de eu estar melhorando, eu estou piorando. Porque a história natural da doença é assim. Então, vai ter essa piora, 8º, 9º, 10º dia, a gente vai começar a piorar. Piora o cansaço, piora a fraqueza, a dor no corpo. Depois do 14º dia, qual é a tendência? A gente ter uma melhora dessa resposta, né? Então, uma melhora dos sintomas. Então, precisa de um controle um pouquinho maior. Então, chegou nesse pico, essa semaninha, ficar de olho, observar os sintomas, saturação. Para mim é assim, doutor, eu estou com Covid, providencie um oxímetro. Vai ser o teu parceiro durante esse tratamento. Termômetro, um oxímetro e um exame de sangue. Essas três coisas básicas, eu vou chamar assim, podem ajudar a monitorar e a pessoa poder passar tranquila ali por esse período? Sim, com certeza. A gente já colocou em mente que a tomografia é o exame extremamente necessário, padrão ouro, mas não é bem por aí. Nem todas as pessoas que têm sintomas de Covid têm necessidade de fazer tomografia. Agora, o básico é o exame de sangue, porque no exame de sangue a gente consegue prever, consegue ver alguns sinais de gravidade. Então, a gente acompanha alguns marcadores que, ao longo da evolução da doença, vão nos dizer se a pessoa
tem mais tendência ou não a ter inflamação, tem mais tendência a ter trombose, a ter sangramento, tudo no exame de sangue. Um bichinho desse aqui que a gente pega e bota no dedo. Vende, tá difícil de encontrar em Manaus, eu só encontrei no ALX. Tá bem difícil de achar. Esse aqui você coloca, se ele bate menos de 90, 92, como você falou, é a hora então, doutora, de procurar ajuda. A Sociedade de Infectologia, ela coloca 95%. Abaixo de 95%, procurar uma unidade de saúde. A gente vê que fica oscilando nessa faixa, né? 92, 94, baixou de 92%, já tem que procurar uma unidade de saúde. Então você fica, às vezes, dispneico, que a gente fala, né? Respirando com falta de ar, você vai medir a saturação, tá lá, 98%. Então não é falta de ar, é um psicológico, eu digo sempre, tem que ter a cabeça no lugar. Então, por isso que o oxímetro é importante, porque às vezes você mede assim, falta de ar, coloca o oxímetro 98%, 95%. Vou internar? Não vou internar, né? Então, assim, eu vou me acalmar, na verdade. Vou meditar, vou ler, vou assistir um filme, mas internar, não. Aqui em casa, por exemplo, a minha mulher testou positivo para Covid e ela tá tentando se manter ali num quarto, dorme separado da gente, come, usa, né, talher, prato, tudo separado. Adianta, no fim das contas, se alguém na família tá doente, esse isolamento interno dentro da casa, no fim das contas, funciona ou não? O que fazer, o que não fazer? É só questão de máscara ou no fim das contas não tem jeito, tá todo mundo junto, vai todo mundo pegar? Na verdade, funciona, né? O que a gente sabe? A transmissão maior é através das gotículas. Então, assim, a partir do momento que você tem algum sintoma gripal, independente de você ter o diagnóstico de Covid ou não, máscara. Todo mundo de máscara. A gente considera que você está contaminado se você ficou 15 minutos no mesmo ambiente com essa pessoa a menos de 1,5 m. Então, no ambiente familiar, isso é a coisa mais comum do mundo, né? Agora, assim, não necessariamente todo mundo vai pegar. Então, assim, confirmou o diagnóstico, todo mundo de máscara, cuidado com aqueles cuidados básicos do Covid. Se os familiares não tiverem nenhum sintoma dentro dos próximos 5, 7 dias, que o período de incubação normalmente é esse, de 2 a 5 dias, que pode se estender até 14. Mas a gente espera. Se não tiver nenhum sintoma na primeira semana, não precisa fazer exame de controle, fazer PCR, fazer sorologia, não precisa se considerar contaminado, não. A gente considera que a pessoa não está contaminada, mas mantém os cuidados de isolamento com a pessoa que testou positivo. O que a Organização Mundial de Saúde considera? Paciente que tem Covid diagnosticado, sintomático, sem tosse, o isolamento é de 10 dias. Se tiver o quadro de tosse associado, 14 dias de isolamento, tá? Doutora, acabou meus 14 dias, preciso fazer algum exame? Não precisa, tá? Nem para voltar ao trabalho, nem para sair do isolamento. 14 dias é o período. Se o paciente ficou internado em unidade de terapia intensiva ou numa unidade hospitalar, a gente posterga um pouquinho mais, até o 20º dia. Qual é a hora que dá para começar já estou se sentindo melhor, posso me recuperar, posso voltar à prática de atividade, doutor? A questão da atividade física, ela é muito individualizada, de paciente para paciente. Porque tem paciente que não vai ter quadro respiratório, vai ter Covid sem o quadro respiratório, vai ter paciente que vai ter um desgaste muscular muito grande. Então, assim, em geral, pacientes assintomáticos, a gente recomenda voltar à atividade física assim que sair do isolamento, com uma intensidade menor do que fazia antes, porque você está se recuperando. Mas se o paciente teve sintoma pulmonar, teve sintoma muscular, articular, porque pode dar também no COVID, essa recomendação de atividade física a gente posterga um pouquinho mais. Então, 3 meses, mais ou menos, para voltar a praticar atividade física. Se o paciente ficou internado, se o paciente tem comorbidade, se ele teve alguma complicação do COVID, o retorno à atividade física pode demorar até 6 meses. Quando a gente tem um caso assim de positivo, o que a gente mais recebe, além de melhoras, saúde, é toma isso, toma aquilo, toma ivermectina, toma hidroxicloroquina, toma preventivo, toma isso, toma vitamina A, B, C, D, chá disso, daquilo. Claro que a prescrição para cada paciente é individual, mas o que a senhora pode dizer em termos gerais, assim, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona?
Não existe nada comprovado em relação à profilaxia. Então, assim, vamos fazer ivermectina de 15 em 15 dias, vamos tomar anita, vamos fazer hidroxicloroquina. Não tem. Nenhuma das sociedades preconiza o uso profilático. O que a gente pode fazer profilaticamente? Cuidar da nossa saúde, se alimentar bem, praticar atividade física, se hidratar, bastante água, vitamina C pode ser feita, inclusive como a gente faz no tratamento, vitamina C é 1 grama associada ao zinco. A vitamina D é importante monitorar também, porque como a gente trabalha muito em ambiente fechado, a grande maioria das pessoas, a vitamina D é baixa, então é importante a gente manter o nível elevado. Então, profilaticamente, o que eu indico? Cuide-se, atividade física, hidratação, uma alimentação balanceada e a gente sai dessa.